Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor, presidente da Liga LAPIP, Inovação Pesquisa Científica aqui da Estácio. A gente hoje está com a pesquisadora, doutora, mais do que bem convidada, honrada, especial com a gente, doutora Joara de Paula, ela que é dentro da Polícia Científica, criminalista, né, como biomédica, né? A gente é uma honra poder estar te recebendo. Se apresente um pouquinho pra gente, doutora. Muito obrigada pelo convite, também para mim é uma honra estar aqui com vocês, podendo dividir minhas experiências. Meu nome é Joara, eu sou biomédica, formada pela Unesp, tenho mestrado em genética, doutorado em direitos humanos e hoje eu atuo como perita criminal da Polícia Científica aqui de Goiás, porém já atuei também como auxiliar de necrópsia na Polícia Científica de São Paulo. Nossa, de São Paulo. Goiás e São Paulo, a trajetória é um pouquinho diferente. Eu vim parar né? aqui de paraquedas, basicamente. Mas você é de São Paulo? Sim, eu sou natural de São Paulo e eu comecei a prestar concurso para perícia e acabou que, por uma coincidência, a gente tinha a família de um amigo meu aqui em Goiás, que ele queria trazer a avó dele para visitar, e a gente aproveitou para prestar o concurso, trazer a avó dele, mas não era um estado que eu pretendia prestar o concurso ou trabalhar, e acabou acontecendo. Que interessante. Seja muito bem-vindo à Liga, tá bom? A gente tem um dos pilares aqui dentro do nosso podcast, que é divulgação científica e acesso ao público, que eu acredito que é direito de todo mundo saber sobre a ciência, sobre o movimento científico hoje na população, né? Com certeza. Conhecimento é direito, né? Mas nos conta um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica. Eu escolhi biomedicina porque eu gostava muito de estudar biologia e química e eu queria uma faculdade que auxiliasse, né, nessas duas disciplinas, que juntasse os dois. Eu também tinha essa vontade de ter uma profissão que ajudasse os outros, não que só visasse lucro, algo nesse sentido, mas que eu tivesse algum papel social também. Daí eu vi que na biomedicina a gente tinha esse componente, né, de você trabalhar com o paciente na área de saúde, porque as outras profissões da saúde, como medicina, enfermagem, que tinha contato direto com o paciente, para mim eu já tinha um pouco de relutância, não era muito o que eu queria, mas essa área, né, de exames médicos e a área da pesquisa também, eu sempre fui muito apaixonada por ciência. Então na faculdade só ficou mais evidente. Então, minha paixão pela ciência fez com que eu quisesse fazer pós-graduação. Dentro da faculdade comecei uma iniciação científica e na iniciação científica eu já tive contato com uma das metodologias que a gente usa na área das ciências forenses, né, que é a identificação pelo DNA. E isso já me deu, né, talvez eu queira trabalhar nessa área mesmo. E também eu tinha um professor que ele era perito aposentado da toxicologia, eu participava de um projeto de extensão com ele. Então eu percebi que eu queria essa área, mas ainda não sabia como, e também queria focar na pós-graduação. Então, lá em São Paulo a gente tem uma pós-graduação específica. Na época não era muito comum ter residência médica para carreiras não médicas. Hoje a gente já encontra mais. Mas não tinha, eu não estava preparada ainda, assim, academicamente para prestar um mestrado. Eu achei que eu não ia ter, assim, maturidade científica para fazer um mestrado, eu queria fazer uma pós antes. Mas lá em São Paulo tem uma pós específica que chama aprimoramento, que era uma espécie de residência na época, que juntava a parte científica com também a aplicação prática. E eu prestei aprimoramento em várias instituições, acabei passando uma na Unicamp, no Adolfo Lutz, e em São Paulo, que era nas ciências forenses, que chama aprimoramento em histopatologia e biologia forense. E na época o foco dessa pós era principalmente estudar toxicologia, análise de drogas. Tanto que hoje já mudou o nome da pós, é toxicologia forense. E acabou que eu passei, fui para São Paulo, daí eu tive vivência mais prática nesse sentido. Então a minha orientadora era uma perita aposentada. Eu visitava o serviço de verificação de óbito, que é o SVO, que é muito similar ao IML, só que o SVO ele não trata de casos criminais, são necrópsias clínicas, que a gente chama, para coletar órgãos para pesquisa. Daí eu fiquei apaixonada também pela necrópsia. E nisso minha mãe tinha sido escrivã de polícia, né, durante a carreira dela na década de 70. E na época, os concursos, quando você tinha já uma carreira policial, contava pontos para perito criminal, por exemplo. Então minha mãe falou assim, não, vai prestando todos os concursos de polícia que tiver, que se você começar a trabalhar em um, você continua a estudar e você ganha mais pontos, né, quando você quiser ser perita. Então eu acabei passando para auxiliar de necrópsia quando eu já estava no mestrado. Então eu tinha terminado essa pós em São Paulo, fui fazer mestrado em genética na Unesp, né, eu sou formada na Unesp,
edital para fazer o mestrado, e no meio do mestrado acabei passando para auxiliar de necrópsia. Então aí foi minha primeira experiência ali dentro da polícia científica. Daí eu vi que era isso mesmo que eu queria, só que foquei em perito criminal. Daí foi por uma coincidência, vim parar aqui em Goiás, por um destino, né? Mas eu prestei prova em Minas, prestei prova em São Paulo, porque o concurso é isso, você acaba atirando para todo lado. Até não dá certo. E acabou que acertei aqui em Goiás e já estou aqui 9 anos já nessa carreira. Tem um tempinho bom, então. Você comentou que no início então da graduação não era o seu alvo ser uma perita criminal. A gente não tinha tanta informação de qualidade que a gente tem hoje. Hoje a gente tem muita essa divulgação das profissões em mídias sociais, a gente tem profissionais, né, que mostram o seu dia a dia na carreira. Naquela época a gente não tinha muito isso, que a gente tinha era séries da TV, filme. Então, como essas séries também não são nem brasileiras, eram americanas, a gente tinha um contexto de outro país. Então, eu não sabia bem como funcionava. Eu fui descobrir mesmo que era um concurso público já nos meus últimos anos de graduação. Mas no início a gente não tem muita... Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser pesquisadora da área de genética. Porque o que era o auge da época? Era a questão da clonagem, do câncer. Então, todo mundo queria pesquisar nessa área. Então, eu também. Então, se perguntasse na sala de aula, quem quer genética, 80% levantava a mão. Hoje a gente já tem um perfil diferente, né? Com certeza. Você comentou que você fez na sua graduação você foi bolsista de PIBIC, iniciação científica, né? Eu fiz a iniciação científica sem bolsa. E acabei que eu nem terminei minha iniciação científica, porque eu comecei no segundo ano da faculdade. Como a gente tinha uma grade muito apertada de aulas, eu não conseguia muito me dedicar ao estágio. Então acabou que eu desisti da iniciação para fazer os estágios obrigatórios, que é a habilitação que a gente tem em biomedicina, né? Então eu fiquei com medo também, porque quando chega no final da graduação a gente fica pensando muito em mercado de trabalho. E como a questão da ciência, de produzir ciência e também do concurso público, né, ser muito difícil aqui no Brasil, eu falei assim, não, eu preciso ter alguma coisa ali que eu vou poder trabalhar. Daí eu escolhi a área de imagem, então eu fiz estágio em tomografia e ressonância e na área de hematologia. Então eu acabei desistindo da minha iniciação para fazer isso, porque eu falei, gente, se eu fizer dedicar todo o ano na iniciação, eu vou sair com que habilitação? Porque também o que era diferente na minha faculdade, que a gente não sai, eu falo sobre biomédica fajuta, eu não sei análises clínicas, a gente não sai com análises clínicas obrigatoriamente, você tem que optar. E eu também tinha essa coisa, eu falei, gente, se eu fizer análises clínicas, eu vou me acomodar, porque é muito mais fácil arrumar um emprego no laboratório e eu vou acabar não correndo atrás dos meus sonhos. Então eu quis algo que eu pensei que poderia ser o futuro da biomedicina, que era a área de imagem, e pensei mais racional, não fui com o meu coração, mas também não desisti, continuei sonhando. Então no começo a gente não sabe o que vai fazer, no final você tem aquela pressão, né, que você tem que trabalhar, daí você fala assim, gente, se eu não passar no concurso eu vou trabalhar em quê? Tanto que quando eu escolhi essa primeira pós na área forense, eu tive uma conversa com meu pai. Eu tinha uma bolsa, né, para fazer pós-graduação nesse aprimoramento, mas era de R$700. Eu morava em São Paulo, capital. Eu falei, pai, eu não consigo pagar comida, aluguel, meu transporte lá. Daí meu pai falou assim, não, é um ano só, eu te ajudo. Daí depois, no mestrado, daí eu já tive bolsa, mas durante a faculdade eu não tive. Mas então hoje você é habilitada como biomédica na área de imagem e hematologia. Interessante. Você acha que essas duas habilitações agregaram dentro do seu conhecimento como perita criminal? Com certeza. Hoje a gente tem um crescimento da área de imagem dentro da perícia bem legal. É porque é complicado quando a gente fala de segurança pública e ciência junto. Então nem sempre a perícia tem o investimento que deveria. Mas hoje Goiás ele é um dos pioneiros porque a gente conseguiu um tomógrafo. Então, coisa que poucos estados têm. Então, você fazer uma necrópsia virtual, que a gente fala sem precisar abrir o cadáver, é muito interessante. Até mesmo para achar projéteis de arma de fogo, o tomógrafo também é muito interessante. Então, agrega bastante. Hoje, a hematologia nem tanto, porque a gente estuda muito sangue na perícia, só que não é a do microscópio, né? A gente estuda manchas de sangue. Mas ainda assim, ajuda a diferenciar, por exemplo, uma morte natural de uma morte violenta. Então a gente tem um pouco nesse sentido diagnóstico, né?
Mas, assim, eu acho que todas as habilitações da biomedicina, eles vão auxiliar na área forense, porque a área forense é isso, ela engloba um monte de formação, um monte de conhecimento. Por exemplo, até a área de estética. Hoje a gente tem crimes sendo cometidos no sentido do profissional que trabalha na área de estética errar um procedimento ou aplicar uma substância que não deveria. E isso tudo chega também para a área da polícia e a perícia que vai investigar. Então a perícia vai naquele consultório, ver se aquele material que ele utiliza é o correto, vai analisar o procedimento que foi feito nele para ver se realmente ele fez da maneira correta. Então até mesmo esse conhecimento que a gente acha que não tem relação, pode ser utilizado também. Então realmente tem que ter um conhecimento bem amplo com relação a um pouco de tudo, né? É muito amplo. A perícia, assim, os crimes acontecem de diversas formas. A gente está acostumado a ver em seriados, em filmes, a questão da morte, do homicídio. Sim. Mas é muito mais que isso. Então, hoje eu sou perita de local de crime, eu atendo incêndio, eu atendo arrombamento, furto, dano por violência doméstica, acidente de trânsito, até mesmo maus tratos animais, suicídio, homicídio. Então, é muito vasto, é muito amplo. Então, eu preciso ter um conhecimento um pouco de cada. Então, não só dessas áreas que a gente fala das ciências naturais, das formações que a gente tem, né, a nível de graduação, mas também de estudos que a gente só faz dentro da polícia, por exemplo, a balística, a documentoscopia. E a gente tem também crescimento de crimes cibernéticos. Então, hoje, o local de crime nem sempre ele é físico. Às vezes, ele está ali num dispositivo eletrônico. Então, essa área da tecnologia da informação também tem crescido muito. Interessante você comentar sobre isso, mas uma dúvida que eu tenho, acho que muita gente também vai ter. A gente assiste muito filme, muita série com relação à perita criminal, à investigação forense, e realmente foge muito dessa realidade. Nos conta um pouquinho de como é a sua experiência. Assim, existe um mundo paralelo, que eu brinco, né? Uma série do CSI, parece que eles ficam naquele caso uma semana inteira. Então, pra mim, nossa, é meu sonho de vida, mas não. Eu trabalho na regional de Aparecida de Goiânia, que é metropolitana aqui de Goiânia, que o número de casos é muito grande. Então, eu tenho, às vezes, 2, 3 homicídios, mortes violentas por dia. Então, eu não tenho toda essa capacidade para eu conseguir também acompanhar meu caso. Então, isso que é a nossa diferença ali com o mundo das séries. E muitos equipamentos que a gente vê na TV existem sim, só que nem sempre a gente tem, né, disponível para utilizar, mas a gente tem muita tecnologia legal que a gente consegue adquirir, porém são equipamentos muito caros, então nem sempre a gente consegue ter todo o conjunto deles para a gente fazer análise. Então, eu falar a série Dexter, que é aquele perito especialista em análise de mancha de sangue, aquilo a gente consegue fazer. Puxar aqueles fiozinhos, né, para você achar o local aí que ocorreu a lesão, a gente consegue fazer. Porém, eu tenho tempo de fazer isso em todo caso, porque aquilo ali a gente calcula, pega gota por gota, mede todo o diâmetro, faz o cálculo do ângulo para fazer, né? E a gente vai gotinha por gotinha até achar. Então, é um serviço muito demorado e a gente faz uma análise. Será que eu preciso disso nesse caso específico? Então, muitas coisas são possíveis serem feitas, mas a gente não consegue aplicar na vida real. E outra coisa também, a gente tem a questão do isolamento e preservação de local de crime. Quando a gente vê em seriados, nossa, ninguém mexeu em nada, então tudo que você encontrar é do autor. Só que na vida real não é bem assim. Então a gente tem o pessoal do resgate, do SAMU, dos bombeiros, que vai ver se a vítima está em óbito mesmo, se consegue salvar, quem entra no local, os policiais militares que entram no local antes da chegada da perícia. A gente tem também a própria população que tem essa curiosidade, que acaba mexendo. No Brasil a gente tem o costume de cobrir os cadáveres também, que prejudica muito as manchas de sangue pra gente. Então tem todas as questões que atrapalham um pouco as nossas análises, mas talvez se a gente vivesse um mundo ideal a gente ia ser igual à TV. Então eu falo assim, não fique achando que é igual à TV, mas também não está muito distante. Então eu até brinco, na necrópsia, é muito bonito você ver uma necrópsia no filme. O corpo está limpinho, a sala está limpinha, está tudo maravilhoso. O que a gente pega, na verdade, é uma vítima que está toda suja, cheia de terra, roupa. Então dá um trabalho muito grande, assim, você tem um esforço físico para fazer uma necrópsia, coisa que a gente não vê no filme. Ainda mais um corpo de decomposição. Quando você vê um corpo de decomposição no filme, ele é só um corpo de coloração esverdeada. Mas na vida real não, um corpo inchado, é cheio de larva, é cheiro forte. Então tem essas questões que às vezes estão romantizadas, mas não são. Mas a gente fala assim, chega perto, dá pra sonhar. Dá pra ter aquele gostinho de filme, de série, né? Tem coisa que é real.
Como foi esse primeiro contato para essa realidade desse jovem concursado que vê direto casos que são agressivos, alunos que não são, outros que não são? Foi um choque? Tem que ter estômago para isso? Eu acho que assim, a gente tem que ter um preparo já prévio, mas eu acho que já faz parte. Acho que quem escolhe a área da saúde, um pouco que já está preparado um pouco para isso, já sabe que vai ver sangue, que vai ver corpo. Então, em relação aos casos, realmente, mas como a gente vê mais pelo viés científico da resolução do que realmente a questão emocional, então eu acredito que na perícia criminal, como a gente não tira depoimento de testemunha, a gente não se envolve tanto com a questão da investigação ali com a família, tal, que poderia pesar um pouco mais psicológico. Então o que a gente faz é investigar vestígios, o cadáver mesmo. Então acaba que vira um trabalho assim mais no sentido científico, que a gente se distancia mesmo. Mas ainda assim tem casos que a gente acaba sentindo um pouco mais. Eu acho que de maneira geral crianças, né, que a gente fica um pouco mais chateado, porque são mortes que não deveriam estar acontecendo. E também, assim, pra mim, eu não gosto de fazer maus tratos animais, também me machuca um pouco. Mas, de maneira geral, eu consigo, assim, ter esse distanciamento. A questão, né, de ter estômago no sentido, assim, passar mal, uma coisa assim, eu nunca tive mesmo. E às vezes você até se acostuma com o corpo em decomposição. Às vezes eu chego no local, o policial que tá fazendo preservamento lá fala, nossa, coloca a máscara, tá um cheiro horroroso. E pra mim tá tudo normal, eu já tô acostumada, eu já sei como que é. Mas assim, é uma coisa que a gente vai trabalhando esses mecanismos com a gente mesmo de enfrentar aquilo e no final dar certo pra maioria das pessoas. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Você percebe, nossa, tem essa dificuldade com o perito criminal que mesmo com o tempo ainda persiste? Eu falo. A questão de local de crime, como você tem que saber sobre muitas áreas da perícia, muitas áreas, né, de ciência, acaba que é uma carga cognitiva muito grande. Então, às vezes, eu me sinto sobrecarregada. Então, querendo ou não, a gente tem disciplinas que a gente gosta de estudar mais do que as outras. Então, eu não sou tão boa em exatas. E muitas vezes, quando eu pego um acidente de trânsito, eu tenho que estudar muito para conseguir resolver. Então, é essa dificuldade que eu tenho que saber de tudo quase. Às vezes eu pego um caso que, tipo assim, ninguém esperava, porque é a questão da perícia. Então, às vezes eu tive que fazer perícia em uma clínica de hemodiálise, eu tive que aprender que jeito a clínica funcionava. Então, tendo que estudar toda hora, é isso que pesa um pouquinho. Então, a gente está o tempo inteiro aprendendo, e cada caso é um caso. Então, a gente acaba ficando sobrecarregado nesse sentido. Então, hoje o que eu tenho mais dificuldade é nisso. Porque, assim, os casos de homicídio e tal, pra mim já tá tranquilo, já sei. Mas quando aparece um caso diferente, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Então, a gente também tem muito essa questão da autonomia. Você tem que tomar decisão e a sua decisão pode atrapalhar ou ajudar aquela investigação. Então, também é uma responsabilidade muito grande. Então, eu me sinto assim, eu sou obrigada a saber de tudo, porque realmente eu não posso errar. Vai que eu erre e a pessoa errada é presa, né? Ou acontece algo ali e eu não consigo descobrir o culpado. Então, a gente tem um pouco dessa carga em cima da gente. Eu acho que é muito interessante o que a senhora está comentando, porque eu penso assim, a pesquisa científica é exatamente isso, né? Conhecimento. E alguém que já tem desde o início prévio na graduação, o envolvimento com pesquisa científica, já tem aquele senso crítico de dizer, nossa, isso que eu não conheço, então eu já sei como vou pesquisar, como vou estudar. Eu acho que o conhecimento em si, ele nunca é o suficiente, sempre tem que ter mais e mais e mais. E como a doutora está comentando, eu acho que realmente a maior dificuldade seria essa, né? Se encontrar com algo novo e estar disposto, porque eu tenho que enfrentar, me solicitaram, eu tenho que ir lá e resolver, né? Isso. É interessante, muito interessante. Hoje, assim, do seu ponto de vista como perita criminal, uma habilidade que você acha extremamente necessária para um perito criminal, já treinando desde a graduação, o que seria? Na verdade, eu vejo assim, mais componentes pessoais, a questão da proatividade. É realmente isso. Se eu pego um caso novo, eu tenho que ser proativo e correr atrás de resolver. Você não pode esperar, igual a gente tem no ensino, né? Que tem um professor que vai te ensinar aquela matéria. A gente já não pode mais ser assim. Esperar que você faça um curso sobre aquilo para daí poder aplicar. Então, essa questão da proatividade, de você ser resolutivo, querer resolver problema. Porque muitas vezes eu posso chegar lá e falar assim, olha, eu não sei resolver, pronto. Mas não é isso que a gente é interessado, não é o que é a justiça, né? Então, eu acredito sim, que o perito ele tem que gostar de estudar muito. Então, eu brinco, porque a gente vê muito
na questão dos filmes, tudo local. O local, o laboratório, mas a gente tem que produzir um documento de tudo aquilo que a gente fez. Então o laudo, às vezes, ele é muito extenso. E você precisa colocar esses componentes também científicos ali e mostrar de onde você tirou aquilo. Então, se você, enquanto estudante, não gostou de fazer seu TCC, talvez você não sirva para a área da perícia, porque cada laudo nosso vira um TCC quase, que a gente precisa analisar coisinha por coisinha e colocar de onde a gente tirou, quem que é a nossa, né, referência. Então, é uma questão assim, o perito ele tem que gostar muito da área científica, se atualizar, ser proativo. Então, essas são as competências que eu acredito que seria um bom perito criminal. Eu acho que é interessante a gente frisar isso, né? Que a vida do perito criminal não é só cena de crime. Não é só glamour. A gente passa muito tempo no computador, muito tempo estudando, muito tempo fazendo croquis também. Então, a gente, às vezes, pra gente explicar tudo aquilo que a gente quer dizer, às vezes a gente não consegue só com palavras, porque quem vai ler nosso trabalho são pessoas do direito. E elas não vão entender, dependendo da palavra que eu falar, elas não vão entender do que eu estou falando. Então eu preciso deixar claro, às vezes com desenhos, com animações, do que aconteceu. E isso dá um trabalho enorme, então eu passo muito mais tempo ali fazendo um relatório, fazendo nosso laudo, do que realmente no local de crime. Me explica um pouquinho como que funciona essa questão do corpo da perícia criminal. Existe perito criminal, auxiliar, como que funciona essa subdivisão dentro da perícia criminal? Então, cada estado, na verdade, tem seu quadro específico. Aqui em Goiás a gente tem o perito criminal, o perito odontologista, o perito médico legista, o auxiliar de autópsia, o desenhista criminalístico e o fotógrafo criminalístico. E também tem o auxiliar de laboratório. Porém, o que a gente tem mais números é os auxiliares de autópsia, os peritos e os médicos legistas. Os odontologistas, nós estamos com a primeira turma agora em curso de formação. Apesar de o cargo existir na lei, só agora a gente vai ter realmente, antes esse tipo de exame era realizado por peritos criminais, agora nós vamos ter especificamente odontologistas. Fotógrafos criminalísticos nós temos muito pouco, tanto que eles estão todos lotados em Goiânia, e é um concurso que não teve mais, então a gente não sabe se é uma carreira que vai continuar. Mesma coisa, desenhista criminalístico, a gente só tem um hoje no estado, e auxiliar de laboratório só temos 2. Mas qual que é a tendência? Os outros estados já, ao invés de fazer esses cargos separados, existe um perito e o auxiliar. Daí o auxiliar engloba todos eles. Então vai ter o auxiliar que vai tirar foto, que vai ajudar no laboratório, que vai fazer a necrópsia. Então essa é a tendência e pode ser que isso chegue aqui também, mas precisa mudar a lei, tem toda uma questão ali de carreiras, né? Mas nos outros estados também existem esses cargos, muitas vezes é separado por formação. Às vezes tem um estado que tem perito toxicologista. Então depende, cada estado trabalha, mas os cargos mais comuns é o do perito, do médico legista e o auxiliar de necrópsia. E existe muita conflito entre o perito criminal biomédico e o legista médico? Eu acho que biomédico não muito, porque a gente tem bem as atribuições separadas. Então, igual hoje, apesar de eu acompanho todas as necrópsias quase, eu tento acompanhar os meus casos, e a gente tem um bom relacionamento ali com o médico legista para poder fazer esse tipo de discussão. Mas eu não assino laudo relacionado a corpo, meu laudo já é relacionado ao local, então a gente tem essas atribuições bem separadas, não entra em conflito. Quando, por exemplo, o médico tira uma conclusão diferente da minha, a gente chega até a discutir para ver se entra no consenso, senão a gente tem um embasamento do porquê chegou àquela conclusão. Então, muitas vezes o médico legista ele vai ter condições melhores de analisar uma lesão do que eu em local, porque ele vai poder lavar o cadáver, tirar a vestimenta, então ele vai ter mais calma, luz, que às vezes eu faço um local de madrugada, não consigo ver a lesão direito, porque está cheio de sangue, tem sujeira, não tem luminosidade suficiente, então ele vai ter essa vantagem. Porém, muitas vezes eu tenho a vantagem de ter todo o contexto daquele crime, de saber todo o local, de entender um pouco mais a dinâmica. Então, às vezes a gente tem orifícios de entrada e saída de arma de fogo, que existe essa discrepância na análise, porque é difícil, às vezes, a gente vê um atlas de anatomia, né, tudo perfeito, mas na vida real não fica tão perfeito assim. Muitas vezes a gente tem dúvidas no caso, mas a gente chega a se discutir para entrar no consenso, caso não chegue, mas é só essa, assim, em relação a relacionamentos, de atribuições, a gente é bem tranquilo. E a gente tem mais, assim, com outras profissões, né, que a gente divide muito espaço com farmacêuticos,
com biólogos. Então, num laboratório de genética, a gente tem lá biólogo, farmacêutico, biomédico, até o pessoal da enfermagem. Mas, no contexto geral, todo mundo consegue trabalhar muito bem, até porque aquela especificidade daquela graduação acaba auxiliando em um caso ou outro e no final dá tudo certo. Mas na perícia criminal como um todo, dentro das nossas carreiras da polícia científica, a gente tem assim, as atribuições bem resolvidas e a gente consegue trabalhar de uma maneira bem harmônica. Então realmente é um conjunto de jogo de cintura conforme o trabalho de equipe, né? Porque o serviço depende um do outro. Tudo é trabalho de equipe, então eu mesmo quando eu pego um caso que não é muito da minha especialidade, um caso que envolve engenharia, por exemplo, um incêndio, eu acabo indo para outro perito, pedindo a opinião dele, conversando com ele, e assim a gente vai formando essa rede de conhecimento até conseguir achar uma resolução. Interessante. Tem algum ponto específico, alguma situação, algum crime que te tocou muito, que você poderia compartilhar com a gente? Eu falo, quando me perguntam isso, eu sempre esqueço. Porque, querendo ou não, eu vou esquecendo meus casos, porque é um em cima do outro. Mas, assim, tem casos que a gente fala assim, nossa, isso aqui era muito evitável. Então, muitos casos de acidente que a gente atende, principalmente com crianças. Eu também, os casos que eu mais me lembro foi quando eu trabalhava como auxiliar, que também me fez pensar sobre algumas questões. Então, por exemplo, uma vez eu recebi um corpo, quando eu era auxiliar, de uma vovozinha, uma senhora idosa, e ela tinha um buraco, um rombo gigantesco no tórax. Eu falei, gente, que arma que causou isso, né? Daí, depois da gente lavar e perceber a lesão, a gente viu que foi diversas facadas, mas foi tantas facadas que tirou uma parte das costelas dela, ficou um buraco, e a gente, nossa, o que foi? Quando eu fui ler o histórico, era... O neto dela era usuário de drogas, a mãe dele tinha expulsado ele de casa, a avó acolheu. Ele, na fissura da droga, pedindo dinheiro para comprar mais, acabou matando a própria avó. E na hora que eu vi o corpo da avó, eu falei, nossa, que crueldade você fazer isso com uma pessoa que te acolheu. Mas era um caso que apareceu de madrugada pra gente. No dia seguinte, isso aí também é uma informação interessante. O IML, Instituto Médico Legal, mais de 90% dos casos lá são em vivos, não são em mortos, igual a gente costuma achar. Então, todas as pessoas que sofreram agressão, estupro, continuaram vivas, também vão fazer esse tipo de exame. E também, quando alguém é preso, tem um exame que a gente fala exame cautelar, que você vai passar a ser a custódia do Estado, então o Estado vai falar assim, ó, tá tudo bem, fulano tá entrando com essas lesões, ou ele não tem lesão nenhuma, para caso ele sofra alguma coisa dentro do presídio, né, ele também poder ter esse respaldo. Então, esse menino veio fazer o exame cautelar, porque ele ia pro presídio, e ele chegou assim, completamente de fralda, totalmente enlouquecido. Daí você vê o tanto que a violência e a área da saúde também estão juntas. Então, drogas é uma questão tanto de saúde como de segurança pública. Então, provavelmente, o usuário de droga entrou em um surto e acabou fazendo isso com a mãe dele, mas ele aparece lá não como um criminoso perigoso, igual parecia quando eu vi o corpo da senhora, mas como uma pessoa fragilizada que precisava, né, de auxílio para melhorar. Então, casos assim também me fazem pensar o quanto que a violência ela é inerente, né, à nossa sociedade e que também não é só preto e branco igual a gente imagina. Mas é muito triste também, os casos que eu me lembro são relacionados a crianças, normalmente acidente doméstico, e muitos são evitáveis, mas a gente sabe a complexidade que é, né, você cuidar de uma criança que está o tempo inteiro ali mexendo em tudo. Então eu também tive casos assim que me tocaram. Teve uma vez também que a gente me chamaram para fazer perícia num bebê, a gente não sabia se era um bebê ou se era um feto, se ele tinha realmente nascido ou era produto de um aborto, e foi encontrado dentro de uma sacola no meio da rua. E ele foi encontrado porque um cachorro estava carregando essa sacola, alguém viu, achou esquisito, foi lá ver e viu que era uma criança lá dentro. Então quando eu cheguei no local, eu fiz a análise do corpinho, daí eu vi que ele realmente tinha condições de viabilidade de viver, não era um bebê, um feto em fase inicial de desenvolvimento. Então poderia ser um recém-nascido mesmo. Então lá no necrotério, acompanhando a necrópsia, a gente viu que realmente ele nasceu e respirou.
E as lesões que tinham nele foram provocadas em vida e eram compatíveis com a ação do cachorro. Então alguém abandonou aquele bebê vivo dentro de um saco plástico e o coitadinho morreu porque um cachorro encontrou, antes de alguém ter encontrado. Então, assim, casos assim também deixa a gente muito triste. E essa análise que a gente precisa fazer, que ele nasceu com vida ou não, foi um aborto, morreu antes, alguém provocou a morte daquela criança ou não, foi a ação do cachorro, de algum predador, né, que encontrou ele antes. Então toda essa questão da perícia ajuda também a penalizar o responsável, né, por esse crime. A gente vê muito sobre séries de filmes, séries e tudo mais, falar muito sobre questão de inteligência artificial, aquela questão do reconhecimento facial pela computação, pela inteligência artificial, pela IA, né? Acredita-se que conforme o tempo vai desenvolvendo a ciência, tem muitas ferramentas que o perito criminal pode se auxiliar, pode se apoiar, né? Como que isso funciona dentro da sua realidade? Tem. Então, hoje a gente aproveita muito das coisas que são utilizadas, né, no ambiente normal para ser utilizado dentro da polícia. Só que muitas vezes a gente precisa também de policiais que conheçam do assunto para fazer com que aquele tipo de tecnologia faça o que a gente precisa. Seja acessível. Então, a gente tem muitos softwares, por exemplo, a gente tem o Waves, que compara, né, as imagens das impressões digitais. A gente tem a possibilidade, né, de análise, por exemplo, da velocidade de veículo através de vídeos, de reconhecimento facial. Mas todas essas questões a gente precisa treinar muito bem a tecnologia para que ela também não cometa erros. Então, até a questão da comparação das impressões digitais, né, impressões papilares, o sistema ele dá as possibilidades e uma pessoa que vai fazer essa análise para ver, não, realmente é essa pessoa. Então, tem uma dupla checagem também. A gente não faz só essa confiança na tecnologia, porque a gente tem que entender que a tecnologia trabalha ao nosso favor e não deixar que ela trabalhe também sozinha. Mas para que também não ocorra erros. E hoje a gente tem, por exemplo, comparação. Hoje a gente tem o banco de perfis balístico, que também todo projétil que sai da arma de fogo, ele, ao sair pelo cano, ele cria impressões no projétil, que isso é como se fosse a impressão digital dele. E a gente consegue fazer um banco para depois comparar. Então, às vezes, a gente consegue relacionar vários crimes só pelos elementos de munição que a gente encontra lá. E também essa é uma comparação que é feita de forma automática por um software, mas também o perito vai lá reanalisar para ver se é aquilo mesmo. Então, a gente tem muito, e a gente acha que isso vai crescer com o tempo. Muitas das coisas que a gente faz de maneira manual, a gente vai conseguir deixar, né, de maneira digitalizada, de maneira automatizada. Então, a gente tem essa possibilidade, porém, ainda a gente está desenvolvendo, a ponto que a tecnologia ela faz uma seleção prévia e a gente consegue trabalhar com menos. Acho muito interessante, porque eu lembro dos desenhos quando eu assisti que era criança, do investigador indo com a lupa ali, Sherlock Holmes. Eu acho que com o tempo dá pra ver essa diferença gigantesca, né, de tecnologias que o perito criminal pode usar ao seu favor dentro disso. Não, antigamente, todos esses registros de documentos que a gente tirava de RG era tudo físico. Então existia uma classificação, eles guardavam pela classificação. Hoje a gente já tem um sistema informatizado, né, que faz isso pra gente. Então, assim, a gente evolui muito nesse sentido, mas ainda assim a gente precisa ali do componente humano. A gente não consegue deixar tudo só para a inteligência artificial. Então, a gente facilitou muito, mas ainda assim a análise humana, até porque tem casos que a gente precisa de alguém que entenda o contexto todo do caso para tirar uma conclusão. E nem sempre a tecnologia vai conseguir fazer isso. Eu imagino, né? Porque a gente está falando de vidas, né? Então, uma decisão sua ali vai envolver o que vai se resolver na vida daquela pessoa que talvez seja um possível suspeito. Porque normalmente a gente foca muito na vítima, né? A gente quer achar o autor para que ele pague por aquele crime que ele cometeu. Mas, na verdade, você prender uma pessoa inocente, você causa um dano muito maior do que você nunca prender aquele culpado. Então, se acabar com a vida de um inocente hoje é muito triste. E hoje a gente tem projetos, o Innocent Project, que a gente tem projetos do exterior e também são feitos aqui no Brasil, revisionando provas, porque a ciência evoluiu. A perícia hoje é outra de anos atrás. Então, pode ser que tem casos lá atrás que foram mal resolvidos porque ainda não existiam algumas tecnologias que hoje a gente consegue ter um resultado melhor.
Então, pessoas que se sentem injustiçadas têm procurado projetos como esse para fazer revisão de provas e realmente provar sua inocência. Então, a gente tem um caso famoso aqui no Brasil, que é o caso Israel. Ele foi preso por estupro e roubo, ficou quase 10 anos preso e no final, analisando a prova de DNA, foi descoberto que não era ele. Mas ele foi preso antes de existir o banco de perfil genético. Então, ele foi preso por causa do reconhecimento. Então, só da vítima ter reconhecido ele já causou essa prisão. Todo um contexto também, às vezes a gente fala, tem muitas coincidências dentro da investigação que acabam apontando uma pessoa, mas nem sempre ele é o suspeito real. Então, só depois que ele conseguiu ser solto, mas ele tinha cumprido praticamente toda a pena dele já. E pensa, uma pessoa que é presa por estupro, o que ela não passa dentro do presídio e também que vida ela vai ter depois que ela sair, né, com esse estigma ligado a ele. Então, foi uma luta muito grande para conseguir essa revisão, para essa prova de DNA ser aceita, já que a vítima tinha sido reconhecido ele. Mas a gente tem que pensar que uma vítima, ainda mais de um evento traumático, talvez ela não tenha essas memórias bem estabelecidas para conseguir fazer um reconhecimento bom, né? Às vezes ela pode apontar uma pessoa aparentemente parecida e, na verdade, não ser. Sim, no seu ponto de vista, esse fato de ter gente inocente sendo presa é uma realidade muito comum? Olha, infelizmente é uma realidade não só no Brasil, mas em outros países também, e a gente tem que levar isso em consideração quando a gente faz nossa investigação, quando a gente vai fazer uma prisão. Por isso que a perícia criminal é tão importante, porque ela traz provas robustas mesmo de que é a pessoa. O exame de DNA é uma delas. Por exemplo, não tem como, muitas vezes é um caso de estupro que aquele suspeito alega que nem conhecia a vítima, que nunca teve relação com ela, que nem sabe quem ela é, mas ele tem o DNA dele dentro dela, então não tem como isso acontecer. Então, esse tipo de prova é muito interessante. Então, hoje a gente vê que nem todo, né, crime, a gente consegue fazer essa análise. Como eu falei, eu dependo muito da preservação do local, eu dependo de uma investigação bem feita, mas a gente consegue, através de provas periciais, minimizar essa questão de prender uma pessoa inocente. Mas é um problema, assim, que o ser humano comete erros, a gente tem que levar o erro em consideração também. Então, por isso que a gente tem que estar sempre revisando. Inclusive, enquanto a ciência evolui, a gente tem que revisar casos também, que ela poderia ser aplicada, para ver se a gente não aplicou um erro ou não. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um teste que a gente fazia, que era muito comum, que era a pesquisa de chumbo, em casos para saber se a pessoa atirou ou não. Então, a gente fazia na mão do suspeito, na vestimenta, e é um teste amplamente utilizado. Porém, ele não tinha especificidade e sensibilidade suficiente. Hoje a gente já aboliu esse teste na área da perícia criminal, mas ele foi utilizado em muitos casos. Então, talvez muitos erros tenham sido cometidos nesse sentido, mas demorou um tempo para a gente entender que aquele teste não era o melhor e também de conseguir um outro teste, né, que também fosse suficiente para substituí-lo. Então, hoje a gente vê assim, o tanto que é importante continuar com essa pesquisa, evolução e análise e pensar na ciência enquanto algo não estático, né? Algo que vai dinâmico, que vai mudando, para a gente também rever, não só pensar no futuro, mas rever também as coisas do passado. Pela forma que a conversa anda, eu imagino que existe uma exposição muito grande do período criminal em cenas de crime, até mesmo em situações onde a vida do criminalista pode se sentir um pouco ameaçado, inseguro, né? Como que você trata isso? Porque eu imagino que existe um corpo ali de profissionais que te acompanham, te respaldando. Como que funciona essa questão da sua segurança particular quando você visita alguma cena de crime, alguma situação que talvez te traga algum risco? Então, essa era uma situação que a gente discutia muito antigamente, porque o perito, como ele é ligado à área científica, ele é visto mais como uma ciência, um cientista ali no local do que um policial, né? A gente tinha essa problemática até por causa do perfil das pessoas que entram na perícia criminal. Então, hoje em dia, uma pessoa que entra na polícia militar, na polícia civil, ela tem um perfil mais operacional, por assim dizer, e na perícia nem tanto. Muitas vezes a gente tinha pessoas que queriam trabalhar em laboratório. E a gente teve essa mudança de paradigma de ver, não, gente, a gente está numa área que é perigosa, a gente também tem que se qualificar nesse sentido, não adianta só estudar ciência. Então, hoje a gente tem treinamentos de rapel, de tiro de arma de fogo. Então, a gente tem colete balístico para utilizar, a gente não anda sozinho em viatura.
Então a gente tem todo um sentido ali de também preservar a nossa integridade física, entender que aquele é um local perigoso, para entender também que a profissão perícia, ela está dentro da segurança pública. Então a pessoa que entra, então hoje nem todos os estados têm o TAF, né, que é o teste de aptidão física, para entrar na perícia criminal. Mas a gente sabe o quanto que é relevante você ter um mínimo de condições físicas, né, para estar em um local, se precisar correr, pular, ou então aguentar ficar em pé, carregar peso. Então a gente vê isso de maneira mais abrangente. E a gente tem casos, né? Então na minha regional mesmo, os peritos estavam realizando um exame pericial, que foi morte por intervenção policial, e a população ficou indignada com aquilo, começou a se exaltar durante o exame pericial e acabou tendo outra morte durante o exame. Então foi fazer uma morte, acabou tendo outra durante o exame, foram 2 cadáveres. Então a gente vê o quanto que isso é um risco para a gente ali. E até mesmo a gente investiga, né, não só a questão da criminalidade como a gente conhece, mas até essas mortes provocadas por policiais a gente também está investigando. Então muitas vezes é perigoso nesse sentido. Mas hoje a gente tem mais essa conscientização de preparar o perito também para a área operacional, não só para a questão pericial apenas. Inclusive, uma das enquetes que a gente abriu para perguntas no Instagram da Liga foi sobre isso, sobre o porte de arma do perito criminal. Como funciona isso? Então, hoje nós temos alguns estados do Brasil que a perícia se desvinculou totalmente das polícias. Então, nesses estados, a perícia ela não tem porte de arma, se não me engano é o Rio Grande do Sul, mas tem que pesquisar melhor, posso estar falando besteira. Em alguns estados, houve uma desvinculação apenas da Polícia Civil, mas continua na área de segurança pública e tem o porte de arma. Mas ainda assim a gente enfrenta alguns problemas com a legislação federal para a compra de armas, por exemplo. Então, na legislação federal tem lá peritos criminais, peritos médico-legistas, mas não tem o nome do fotógrafo e do auxiliar. Então, nós temos problemas com a Polícia Federal para comprar arma para o arma pessoal dessas pessoas, porque pela legislação federal não permitia só os peritos. Então a gente tem muito que avançar ainda nesse sentido, entender que é uma profissão policial e hoje, apesar de existir o porte também na maior parte dos estados, não é um item obrigatório, então tem peritos ainda que andam desarmados. Então peritos de laboratório às vezes optam por não ter armas e peritos de local às vezes também optam por não andar armados. O que é um problema, dependendo da situação, porque querendo ou não a gente usa uma viatura, tem o giroflex, a população não necessariamente sabe identificar os tipos de polícia, então muitas vezes a gente é acionado, indo para uma ocorrência, é acionado ali no caso de violência doméstica que está rolando na hora e a gente tem que resolver. Então é importante a gente estar ciente sobre isso. E eu falo assim, o perito, a pessoa que presta para perícia, muitas vezes ela olha o salário, né? Então o salário do perito é melhor do que um policial militar, por exemplo, então a pessoa opta pela perícia. Porém, ela tem aptidão para a polícia militar, ela quer ser aquele operacional. Falei, essa pessoa não vai ser feliz na perícia, porque também não é isso. Então a gente tem que achar um meio termo. Então não só uma pessoa de laboratório e não uma pessoa também que quer sair prendendo as pessoas. É uma pessoa que quer utilizar a ciência a favor da justiça, mas também entenda que ela está no meio da segurança pública. Então a gente fala muito, se você gosta de armas, se você gosta disso, procura uma carreira que é realmente voltada para isso. Policial, quero prender, quero correr atrás de bandido. Agora na perícia a gente não vai ter toda essa emoção, só de vez em quando que aparecem os casos, mas não é sempre. Mas a gente fala sobre essa conscientização, de entender também que você está numa profissão de risco. E não é porque você está dentro de um laboratório também que você não está sofrendo risco, porque seu nome está no laudo que está acusando alguém. E de repente essa pessoa pode fazer algo contra você. Então você tem que estar preparado nesse sentido. Você está numa profissão que é segurança pública. Realmente eu acho que então depende muito de perito ou do profissional em si para sentir a vontade de andar com uma arma, né? Porque eu imagino, como a doutora falou, não é todo mundo que sente a vontade, que tem essa afinidade com esse tipo de projétil, com esse tipo de armamento mesmo. Mas eu acredito, pela minha experiência, pela conversa que eu estou tendo com a doutora, que é algo importante, porque a exposição de vocês é muito grande. Sim, a gente, igual eu atendo a Aparecida de Goiânia em mais 12 municípios.
Então a gente pega muito viatura, fica muito tempo andando na estrada. Então a gente pode se deparar hoje, a gente não tem mais tanto em Goiás, mas por exemplo, caixa eletrônico, explosão de caixa eletrônica acontece de madrugada, ou então aquele roubo de carro forte. Então, se a gente se deparar com aquilo, a gente tem que saber também de que forma reagir. Então, essas questões a gente tem que se preocupar também com a nossa segurança. Não adianta a gente resolver segurança pública pensando na segurança dos outros. O policial tem que sair vivo daquilo também. Então, essa preparação ela é interessante. Então, a gente tem que aprender também a questão de primeiros socorros para auxiliar uma vítima se a gente se deparar com um acidente ou com algum tipo de agressão e a gente tem que socorrer. Entender toda a questão e às vezes a gente está investigando um crime num local ali específico e de repente descobre que tem outro local relacionado que a gente tem que ir. E esse local a gente vai precisar fazer o adentramento, a gente não sabe se o suspeito vai estar lá. Então a gente tem que estar preparado para isso. O que hoje eu acho que é o nosso maior risco cotidiano, porque eu falo, tem esses casos pontuais, né, que são perigosos, mas hoje o que a gente mais sofre risco são os casos de violência doméstica. Então, normalmente mandam a gente fazer a perícia da residência daquela vítima que foi destruída, às vezes é um ex-companheiro ou companheiro que, além de agredir a mulher, também arrombou a casa, pulou o muro, quebrou as coisas dela, fez violência patrimonial contra ela e a gente vai lá constatar esse crime. Só que muitas vezes a gente chega lá, o autor daquele crime ainda está lá. E muitas vezes ele está embriagado, ele está alterado, então a gente tem que ter segurança também para trabalhar. Realmente é uma realidade bem um pouquinho assim, agressiva, né? Fora da realidade de quem não tem experiência. Então a gente pensa na perícia como aquele laboratório, aquele momento tranquilo, mas às vezes o dia a dia nosso pode ter essas surpresinhas. Eu acho que essa surpresa também te tira um pouquinho da rotina, né? Eu falo assim, tem caso pra contar. Esse dia mesmo que aconteceu, né? Um homicídio dentro do homicídio lá, que eles foram fazer a perícia e outra pessoa morreu durante a perícia. Nossa, virou um caos, todo mundo, conta essa história, ele tá, que medo. Eu falei, não, todo mundo saiu vivo, tá feliz, né? Eu falei, mas é exatamente isso. A gente ter preparo suficiente pra sair vivo da situação e ela virar sua história. Porque a partir do momento que a gente virar vítima também, daí perde a graça. Mas essas coisas também fazem a gente perceber o tanto que nosso trabalho é importante, o tanto que também a gente tem que cuidar, não só daquelas pessoas, né, que são vítimas, mas da gente mesmo. Mas é legal também você ter uma vivência um pouco mais agitada, diferente do laboratório. Teve algum caso específico onde você precisou agir de uma forma mais assim, defensiva, se defender com a arma, alguma situação onde você se viu em risco? Não, tem casos assim que eu fiquei mais preocupado, por exemplo, muitas vezes a gente vai fazer um tipo de crime e acaba arrumando outro. Então a gente fica meio assim, mas em todos os casos, pelo menos que eu participei, a gente teve um desfecho tranquilo, ninguém, né, foi contra, porque querendo ou não, a autoridade policial ela é respeitada de uma maneira geral pela sociedade. Mas já teve colegas, né, que teve alguns probleminhas nesse sentido, ter que prender alguém, mostrar a arma. Comigo já aconteceu um caso que eu fui fazer um furto em uma residência com um colega e quando a gente entrou na residência a gente percebeu que estava rolando maus tratos de cachorros lá. Daí a gente falou, nossa, a pessoa que era vítima, no fim ela vai virar autor. Daí a gente teve que falar isso pra ela, você tá preso e tal. E fica aquela situação, a pessoa não quer aceitar, não quer ir preso. Daí a gente tenta da melhor forma possível, não, vamos lá na delegacia, acompanha a gente de maneira voluntária, né? A gente conversa com o delegado, tudo. Mas a gente se depara com algumas situações que a gente tem que agir também. Infelizmente nem todo mundo é receptivo, né? Da melhor forma possível. Porque a gente entende que é uma situação que ninguém gostaria de passar, mas às vezes as pessoas reagem de uma forma que só piora as coisas, né? A gente pensa assim, normalmente, eu vou fazer perícia, eu vou lidar só com vestígios e tal, mas querendo ou não, a gente lida também com o ser humano. Então essa parte vai participar, por mais que eu acho que eu vou trabalhar só com gente morta, acaba que o vivo persegue a gente também. Então a gente tem que saber lidar com cada situação. A gente até fala sobre ter treinamento com isso, porque a gente tem dificuldade às vezes de lidar com uma vítima também. O que eu posso conversar com ela, de que forma eu posso conversar com ela de maneira que eu não vou revitimizar ela, ou eu não vou falar, eu preciso saber, por exemplo, um local de estupro, que a vítima está viva. Muitas vezes eu tenho um local muito grande, eu preciso conversar com ela, perguntar exatamente onde foi, você pode me apontar, então é muito delicado. Então a gente também tem um pouco desse preparo para tratar com as pessoas, para minimizar os danos o máximo possível. Realmente. Uma pergunta que fica.
A gente vê a doutora falando sobre essa questão da capacitação, da experiência que você tem que ter, desse preparo que você tem que ter. A pessoa que tem esse desejo de se tornar perito criminal, precisa passar pelo concurso, obviamente, mas ela precisa ter essa experiência ou dentro do concurso, ao lado da sua aprovação, ela costuma ter essa capacitação. Como funciona? Então, toda a carreira policial você vai fazer um curso de formação quando você entra. Então, hoje a gente tem, por exemplo, pós-graduação voltada para perícia especificamente, mas eu falo assim, toda vez que vem me perguntar, eu falo, olha, eu não recomendo. Eu prefiro que você se especialize em algo específico, por exemplo, em toxicologia forense, em genética forense, que daí você tem uma chance maior de trabalhar isso quando você entrar, do que você faça um curso geral sobre perícia, que tudo que você vai aprender naquela pós, você vai aprender lá dentro do curso de formação. Então, o curso de formação ele é feito para preparar você como perito. Então, você entra um engenheiro, você entra um biomédico, você entra um biólogo e lá você sai um perito criminal. Então, lá tem disciplinas desde a área operacional, disciplinas também sobre a questão policial no sentido de cidadania, direitos humanos e atuação policial, e também específicos da perícia. Então, por exemplo, a parte de balística, a gente vai ter muito curso de formação, informações que a gente não tem, né, fora, tem muita informação que a gente aprende só dentro da polícia. Então, eu falo assim, a formação principal você vai conseguir na graduação. Se você tem paixão por uma área específica, se especialize nessa área específica. Mas a questão pericial mesmo, a gente aprende ali no curso de formação, na prática. Então, meu conselho é esse, assim. Então, se você tem esse desejo e quer estudar antes de entrar, pensa numa área específica ou então estuda muito para o concurso mesmo para você entrar e aprender tudo lá dentro. Eu acho que fazer uma pós aqui vai ser um pouco... porque você não vai trabalhar em outros lugares com ela. É muito difícil você conseguir um emprego, você ser um perito judicial ou você ser um assistente técnico. Provavelmente você vai contratar um assistente técnico é alguém que manja muito daquilo. Então, não necessariamente alguém que sabe um pouco de tudo. Então, eu recomendo isso. E diante da sua experiência, doutora, qual que é o seu conselho para quem está ouvindo e tem desejo de ter um perito criminal, um sonho? Eu tenho certeza que tem muita gente que tem esse sonho. Qual seria o seu conselho? Eu vejo assim que as pessoas elas têm ainda muito receio, né? Porque é uma área que envolve violência, tem todas as questões também da organização do trabalho, que a gente trabalha às vezes de madrugada, embaixo do sol, embaixo de chuva, a questão também da polícia, né? De utilizar uma arma ou não. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher a carreira, mas apesar de muitas vezes parecer distante, né, parecer um sonho, que é o que era para mim, é possível. E a gente vê assim, hoje os concursos estão cada vez mais difíceis, mas se você estiver bem preparado, você só precisa de uma vaga. Então, assim, a gente não precisa se preocupar com concorrência também. Eu falo assim, muitas vezes você se especializar também auxilia. Então, tem muitas pessoas que falam, ao invés de fazer uma pós, estuda para concurso. Eu falo, tenta fazer os dois, porque a pós-graduação ela também te dá pontos no concurso público. Então, tipo, se você tiver mestrado, doutorado, uma especialização, você consegue subir 5 pontos muitas vezes. Então, é interessante. E, assim, pensar também na perícia, porque muitas vezes a pessoa, eu quero ser perito, mas eu não quero ver cadáver. Isso existe o perito mesmo que ele não vai ter contato com o cadáver, mas a gente não tem essa segurança que você vai trabalhar nisso. E a gente não tem também essa segurança que você vai trabalhar isso na sua vida inteira. Igual hoje eu sou perita de local, mas pode ser que eu seja colocado em laboratório e alguém de laboratório seja colocado em local. Então a gente não tem tanto esse controle. Então esteja preparado para isso. Pense assim, não fique só restrito, porque isso também adoece as pessoas. Muitas vezes você vai dedicar sua vida para um concurso público, pensa assim, não, eu quero trabalhar no laboratório tal, e chega lá, você não vai para o laboratório, daí você falou assim, nossa, estou adoecendo trabalhando em um local, por exemplo, mas eu dediquei tanto tempo a esse concurso, como é que eu saio agora? Então é pensar um pouco sobre isso também, sobre a carreira como um todo, se você vai se preparar, se você dá conta, e se você não der, chegar lá, não é pra mim, tem essa consciência tranquila também de falar, vou buscar meu lugar, de não ficar preso em algo só porque se dedicou parte da vida. Eu falo assim, a gente tem todo o tempo do mundo, né? E para perito criminal também, às vezes a gente presta vários concursos e não passa, foi meu caso também, não passei no meu primeiro concurso, prestei vários. E para entrar para perito você tem até 75 anos. Então assim, vai levando sua vida, vai estudando e uma hora você passa e não desistir, é lutar atrás, ir atrás do sonho mesmo.
A gente sabe que realmente é difícil, né? Mas pela forma que eu vejo as notícias, as pesquisas, e conforme a conversa que é dada, eu percebo que existe uma demanda muito grande de profissionais dentro da área. Sim, cada vez mais a gente precisa de especialistas. Então, os concursos antes eles eram vagas mais abertas, por exemplo, eles aceitavam qualquer graduação. Hoje em dia, as vagas são abertas especificamente, eu quero, essas 5 vagas são para biólogos, biomédicos e farmacêuticos. Eu tenho 7 vagas para médicos veterinários. Então, a gente percebe cada vez mais essa necessidade de especialização dentro da perícia. Por exemplo, uma perícia que é muito importante é de contabilidade. Então, muitos crimes são do meio financeiro. Só que quem faz contabilidade normalmente não é uma pessoa que se atrai pela perícia. Então, é um tipo de graduação que falta muito. Então, hoje a tendência é os concursos abrirem tantas vagas para contabilidade, para ver se realmente consegue absorver essas pessoas para dentro da perícia. Então, a gente tem essa questão de cada vez mais ter essas vagas especificamente para a sua área. E vai cair na prova também coisas da sua área, que daí ou te ajuda ou te atrapalha, porque você vai concorrer com um monte de gente que sabe a mesma coisa que você. Porque antes você tinha que saber um pouco de tudo. Então, na minha prova mesmo caiu física, química, biologia, matemática. E eu já fiz prova também que só caiu coisas relacionadas, né, à genética, à questão biológica. Então, daí fica mais fácil para estudar, a gente tem mais afinidade com aquela temática. Então, assim, a gente vai ter essas especializações, eu falo, quanto mais você se especializar, mais preparado você vai estar também. Então, uma pessoa que foca naquilo, que quer a área de genética, e como os concursos eles estão com essas divisões até nas provas, quanto mais você estudar aquilo, mais você vai ter conhecimento para prestar uma prova de concurso público, que é a questão da Polícia Federal mesmo. A Polícia Federal é separada por áreas e são provas dificílimas. Mas se você estiver empenhado naquela área ali, você consegue responder. Você ganha da galera que já está no contexto geral ali. Então, tem que estudar. Eu imagino, pela forma que a gente conversa, que você conta as diferenças, o olho da senhora chega a brilhar. Então, eu imagino que seja algo gratificante. É algo que, eu imagino que realmente foi algo muito difícil para conseguir, pela forma que você detalhou. Mas imagino que seja algo que te traga alegria, que te traga felicidade e gratificação por aquilo que você faz. E imagino que também, questão remuneradamente, deve ser algo que te satisfaça. Hoje eu amo o que eu faço e eu tenho, assim, vários problemas dentro do meu trabalho. A questão da organização do trabalho, você trabalhar de plantão, você não dorme bem. Você tem muitos casos que te acompanham muito tempo na sua vida, que você tem prazos para cumprir, cobrança. Então, todas essas questões, assim, de organização de trabalho, elas deixam a gente um pouco para baixo. Mas eu vejo que o tanto que eu gosto de fazer aquilo que eu faço, o tanto que eu consigo ajudar as pessoas, né? Porque quando a gente vai num caso, a gente é a voz da vítima ali, a gente é a última chance, muitas vezes, de descobrir o que está acontecendo. Então, quanto melhor a gente faz um trabalho, mais a gente consegue ajudar. Então, eu me seguro muito nisso para vencer todas as outras adversidades. E hoje, realmente, eu falo assim, como biomédica, eu tenho um salário muito interessante dentro da perícia, que talvez eu tivesse no mercado de trabalho eu não conseguiria tão facilmente. Então, eu sou bem remunerada, porém a gente precisa também de valorização profissional. Hoje a perícia no Brasil, ela não tem uma padronização do salário. Então a gente tem estado que paga R$6.000 e estado que paga 28 um perito. Então essa questão também de valorizar o perito, de perceber, hoje a gente é a instituição da segurança pública que mais tem pessoas com pós-graduação, que mais tem doutores, mestres e especialistas. Então são pessoas que realmente se dedicam àquilo, se dedicam à ciência, a melhorar o serviço o tempo inteiro. Então a gente pede valorização nesse sentido e muitas vezes a gente não tem, porque querendo ou não ainda a gente está no meio, não é toda a população que conhece o trabalho da perícia. Então a gente tem, quando fala de polícia, a polícia militar ela tem um protagonismo muito grande, a polícia civil muitas vezes também, e a perícia às vezes pega o segundo plano. Então a gente tenta assim, mostrar o nosso trabalho, tanto que é relevante, porque a gente tem essa valorização também e consiga trabalhar com qualidade, tenha qualidade de serviço melhor, até questão de concurso público, a gente quer mais peritos trabalhando para diluir o trabalho, para não ficar sobrecarregado. Então a gente tem muitos exames que não são feitos, que estão lá acumulando porque falta capacidade técnica ali e de recursos humanos para fazer esses exames.
muitas vezes a gente quer entregar um laudo, a gente não tem tempo por causa disso, que um caso em cima do outro, a gente não tem tempo de dedicar a fazer um laudo melhor. Então a gente quer que mais pessoas entrem também para a gente conseguir diluir esse serviço. E a gente também depende da ciência e da tecnologia para acompanhar, porque o criminoso ele está acompanhando a ciência e a tecnologia. Então hoje a gente tem, por exemplo, as questões das drogas novas são fabricadas toda hora. Então são pessoas qualificadas que trabalham, sabem o que fazem. Os crimes cibernéticos também. E a gente quer também ter tempo de fazer isso, de pesquisar, de estar à frente do criminoso. Mas como a gente tem um volume muito grande de trabalho, a gente não tem esse tempo e a gente depende de vocês, universitários, que façam essas pesquisas dentro da universidade e tragam para a gente também. Então, por isso que é tão relevante fazer essa divulgação para que na universidade vocês se interessem pelo tema e também tragam tecnologia para a gente. Então, a questão assim, valorizar a profissão, que ainda é pouco conhecida, a gente vê que é muito conhecida entre as pessoas mais jovens, mas se você perguntar para sua mãe, para sua avó, talvez ela não entenda o que um perito criminal faz. Então, a gente quer mais difundir isso na sociedade, para a sociedade entender nossa relevância. Realmente. Então, pessoal de casa, fica aí o conselho da doutora. Existe demanda, existe a necessidade. Não é impossível, se ela conseguir, outras pessoas conseguiram. Tenho certeza que quem tiver à disposição, a questão da proatividade, né? Que eu acho que é extremamente necessário de se colocar para fazer as coisas, dá certo. Não é possível. Isso, eu conto com vocês. Espero trabalhar um dia com vocês. Com certeza. Seria satisfação imensa. Uma pergunta que eu tenho particularmente especial. O que te motiva todos os dias? Porque deu para perceber que é uma rotina puxada, que às vezes, como a doutora falou, é algo sobrecarregado. Mas o que te motiva todos os dias a olhar para frente e falar assim, nossa, lutei tanto por isso, é isso que eu quero, vamos lá, vamos levantar, vamos sacudir a poeira. É fazer o bem. Eu percebo assim, quando a gente é policial, tanto que as pessoas abordam a gente com um problema que precisam resolver, e a nossa chance ali de ajudar alguém que está no pior momento da vida dela. Então é isso que eu penso, eu trabalho, até fico emocionada de falar, porque a gente trabalha, é tão difícil muitas vezes, mas aquelas pessoas, eu ajudei uma pessoa, já faz tudo valer a pena. Que interessante, é muito bonito ver alguém que pensa dessa forma, né? Porque dentro dessas áreas a gente imagina que se dentro da área de saúde já existe tanta gente automatizada, trabalhando automático por conta da demanda, imagino que nessa área de tanta coisa que vocês vivenciam, tem muita gente que fica nesse estado também. Hoje a gente vê uma mercantilização muito grande da saúde, as pessoas pensam em vender produto e não saúde em si. E na área da segurança pública também, se a gente pegar todas as coisas ruins e que fazem com que a gente não consiga resolver, e falar assim, não, isso aqui não dá para resolver, isso aí também não vai para frente. Então a gente precisa de profissionais que se dediquem, que correm atrás. Então muitas vezes a gente não tem um equipamento para fazer uma análise, o pessoal lá do laboratório vão correr atrás de uma universidade, vão correr atrás de alguma empresa que empreste esse equipamento para eles para conseguir ter um resultado final. Poderia só falar assim, não temos capacidade técnica, mas a gente tem peritos que lá são dedicados, que procuram universidades e que aonde tiver esse equipamento eles vão atrás. Então, muita análise que é feita aqui em Goiás, na verdade, tem perito indo para Brasília fazer, e a gente tem isso nos estados. Então, são pessoas que realmente estão dedicadas em resolver o problema e não simplesmente participar de um processo burocrático. Porque existe uma família dependendo daquele resultado, daquele milagre. Às vezes, os casos de inocência de empresas, a gente não lida somente com a vida, lida com a vida das pessoas que envolvem essa pessoa. Né? A gente tem que pensar, e se fosse a gente, se fosse com a nossa família, com o nosso pai, com o nosso irmão, como que a gente queria que fosse tratado? Então, a gente tenta dar um melhor resultado. Porque isso impacta muito a vida de uma pessoa, porque a gente percebe que quando a pessoa ela é acusada de algum delito, alguma coisa que possa levar ela à restrição da sociedade, isolamento dentro de um presídio, alguma coisa do tipo, impacta a vida da pessoa por completo. Porque mesmo que talvez ela seja inocentada e acabe saindo da prisão, aquilo marca a vida profissional dela, marca a vida pessoal dela, psicologicamente imagino que também marca muito. A mesma pessoa que entrou no presídio não é a mesma que saiu. Porque eu imagino que se fora dos presídios a gente já vê tanta violência, imagino que a gente não vê lá dentro para as pessoas tentarem sobreviver. Né? Exatamente. Então a gente busca, né, com que o sistema de justiça seja o mais justo possível. E a prova pericial é um componente muito relevante nesse sentido. Você tem uma prova
ali que realmente mostre o culpado ou não, é muito relevante. Últimas perguntinhas. Como você se vê daqui a uns anos, doutora? Onde você quer chegar? Nossa, é muito estranha essa pergunta, eu já tive essa reflexão muitas vezes, porque hoje quando eu olho para trás, eu vivo meu sonho. Tudo que eu consegui alcançar, eu sonhei um dia, então hoje é difícil eu pensar, nossa, como que sonho além disso, além do que já foi meu sonho. Mas hoje eu penso assim, eu do futuro, eu penso em qualificar vocês agora que estão pensando nisso. Então, como eu já cheguei lá, eu quero que vocês cheguem também muito bons. E hoje eu foco nessa área da educação. Então, hoje eu sou professora lá da Universidade Federal de Goiás. Eu dou aula também para policiais, porque eu percebi que a gente só muda o sistema dentro do sistema e dando aula para o sistema. Então, hoje eu foco muito nisso, em melhorar o futuro. A gente fala, né, que as crianças são o futuro da nação, para mim os universitários são o futuro da perícia e da polícia como um todo. Então, eu penso assim, no futuro eu espero ser mentora de vários de vocês aí, para que a gente consiga trabalhar junto para um mundo melhor. Garanto que oportunidades é o que a gente procura, né? Que eu imagino que a gente tem muitas pessoas do lado, pelo menos da instituição privada, e a gente não tem tantas oportunidades quanto talvez instituições federais ou do Estado. E falta de vontade, falta de garra, não falta, a gente tem muita. E fica o convite, a gente tem uma liga imensa de pesquisa científica, a gente tem muitos recursos que eu tenho certeza que podem ajudar no que for necessário, e solicitando a gente está aqui com pesquisa científica, inovação, para crescimento. Eu acho que para o benefício da população é o que importa, né? Pesquisa é direito, né? Divulgação, conhecimento científico é direito de qualquer um, de ter esse fornecimento, de ter esse acesso. E ter essa integração também do meio universitário com políticas públicas, Sim, com a vida real. Com certeza. Porque não adianta a gente chegar aqui na universidade e a gente ver algo muito além do que realmente eu preciso ver, o que precisa, e algo aplicável mesmo, para a gente chegar e o que a gente produz aqui dentro da universidade ser aplicável lá fora. E isso é muito, muito importante, faz toda a diferença. Com certeza. Foi uma honra muito grande te ter, doutora, aqui com a gente, esse papo. Foi curtinho, mas foi muito gostosinho de a gente conversar, trocar essa experiência. E deixa o convite, em algum outro momento tá voltando, a gente pode organizar alguns crimes pra gente debater, pra gente conversar, ter esse olho mais crítico. Eu tenho certeza que com um pouquinho mais de organização a gente consegue trazer pessoas que tenham perguntas, que tenham questionamentos, porque eu tenho certeza que depois desse podcast muita gente vai perguntar muita coisa. E eu fico disponível também, quem quiser me mandar um e-mail, uma pergunta, uma mensagem, pode mandar que eu respondo. Perfeito, muito obrigado, foi uma honra te receber, tá bom? A gente vai tirar uma fotinha, vai registrar um momento, a gente está para as redes sociais e te marca, tá bom? Tá ótimo, Obrigado, eu que agradeço. Imagina.